Boa noite, o Argumento está começando agora e hoje temos o empresário Fernando Severino, da Status Construções, que vem nos falar dos empreendimentos na região do Augusto Montenegro. E temos também o presidente da Companhia Docas do Pará, Parsifal Pontes, naturalmente, sobre a questão do naufrágio no porto de Vila do Conde. O argumento diversificado, em cima do lance, convida você a nos acompanhar. Estamos no ar. Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o empresário Fernando Severino, diretor da Status Construções, e que está empreendendo na região do Augusto Montenegro, uma região que mais cresce na Grande Belém. Fernando, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade já várias vezes, agora vamos falar de status um pouco, né? Fernando, o crescimento de Belém estava no caminho da BR, de repente fez uma curva, dobrou para Augusto Montenegro e hoje a gente vê no Augusto Montenegro um varejo extremamente crescente, vivo, né, agressivo, e o mercado imobiliário acabou acompanhando. Né? Perfeito. A Status, num momento como esse, que todo mundo fala em crise, em dificuldade, obras parando, de repente lança um empreendimento comercial justamente naquela região. O que fez a construtora? Teve pesquisa? De que forma foi feito esse lançamento num momento como esse? Está tendo sucesso? Sim, com certeza. Na verdade, o Park Office, né, que são as nossas torres de escritório que estamos construindo ali dentro do terreno mesmo do Park Shopping, ele já é um empreendimento que já nasceu com o complexo. Só para informar o nosso telespectador, Status é empreendedora do Shopping Boulevard e do Park Shopping. Exatamente, Okay. Juntamente com a Aliança, né, e no caso do Park Shopping, com a CCP também. E aí a gente já desenvolveu todo aquele complexo multiuso, já prevendo a construção dessas torres. Né? A Status construiu sozinha 13 torres, né, ali do Chácaras Montenegro, são quase 900 unidades habitacionais, que está agregado. Praticamente moradores do shopping, né? São moradores. O quintal dos prédios é justamente o shopping. Perfeitamente. E temos o shopping, que já tem 200 operações em crescimento. E aí, para concluir esse complexo multiuso, a gente vai estar entregando agora em março de 2017, são em torno de 350 salas comerciais. E somente nesse complexo a gente vai ter um movimento diário de mais de 50 mil pessoas, considerando o shopping, as pessoas que vivem e trabalham nas residências, nas 900 unidades, e mais o fluxo de pessoas que vai ter nas torres residenciais. Aquela região ali teve um crescimento bastante expressivo justamente pela disponibilidade de terreno que nós não temos tanto aqui no centro da cidade. E aos poucos ela está criando uma identidade, uma vida uma vida distinta, toda própria, distinta. Quem mora lá já não está precisando vir no centro, tem serviços, tem escola, tem faculdade. Exatamente. Mas o que eu estava lhe dizendo é que este crescimento estava no caminho de Ananindeua, estava indo pela BR. E de repente ele dobrou. Foi, lá na região norte, como chamam, né? Algumas pessoas chamam de região norte. Na zona norte. Na zona norte de Belém, né? Teve um crescimento bastante expressivo. A gente tem um levantamento que cerca de 20 mil residências foram incorporadas naquela região, fora as outras que não passaram por processo de incorporação de grandes construtoras, né? Então ali existe ainda um crescimento expressivo apesar da crise, ainda tem muitas empresas entregando imóveis e com isso crescendo a população. Não sei se você sabe, Belém tem a previsão de ser até o ano de 2020 a terceira cidade que mais vai crescer no Brasil. Belém, não estou falando da região metropolitana, estou falando de Belém. E a única região que a gente visualiza esse crescimento é efetivamente naquela região. É Augusto Montenegro. Exatamente. Agora, o detalhe interessante é o momento que vocês fizeram o lançamento, que é justamente o momento que está todo mundo chorando e reclamando, né? E é a primeira torre comercial da região. Não existe outra ainda. Não. O que a gente percebeu, como eu disse, um grande desenvolvimento na área habitacional, né, que já houve, está sendo concluído agora algumas obras. Houve um crescimento bastante expressivo na área do varejo também, em virtude dessas pessoas que foram morar lá, o varejo também acompanhou, 2 shoppings, 7 grandes supermercados, né, estamos falando aí de um crescimento significativo nos últimos 6 anos. E o que é que faltou? Faltou serviço.
né? Nós fizemos uma pesquisa, até era uma pesquisa do shopping, buscando melhorar o mix e etc. E o que a gente detectou na pesquisa é o seguinte, que de varejo até que a região está muito satisfeita. Muito bem coberta. Está muito bem coberta. E opções também residenciais, a cada momento estão concluindo um prédio novo, uma torre nova? Exatamente, para todas as classes. E o que estava faltando era justamente essa questão do serviço, né? As pessoas, na pesquisa, a gente analisava algumas frases e as pessoas dizendo o seguinte, não tem mais por que a gente ir para o centro de Belém. Então, elas reclamavam justamente pela falta de serviço que tinha na região. Aí estamos falando de engenheiro, de médicos, de dentistas e etc. Sim. E agora, justamente, o Parque Office veio para cobrir essa lacuna. Exatamente. E, como a gente fala, né, tá ali, você vai ter o seu escritório junto do comércio, junto de agências bancárias, junto de correio. Então, isso traz toda uma facilidade logística hoje absolutamente necessária. Agora, Fernando, esse discurso, essa depressão coletiva que tomou conta dessa área imobiliária não afetou as vendas? Mauro, dizer que não afetou não seria realista. Afetou, mas a gente tem que enfrentar, né? Existe um problema macroeconômico no Brasil, basicamente fundamentado na crise fiscal do governo federal, a gente pode dizer, mas a gente tem que enfrentar isso, né? Infelizmente, a gente vai ter que aguardar a resolução da questão política para que se resolva a questão fiscal e aí sim a gente eventualmente ter um crescimento pelo menos equilibrado nos próximos anos, né? Após esse fator. Mas não está estagnado, existiu uma demanda reprimida naquela região, por isso nós apostamos no empreendimento, tanto é que estamos vendendo apenas, nem não chega a 2 meses que estamos vendendo, já vendemos 30% do empreendimento. Então, isso demonstra que aquela região... Tem um ano todo de obra, né? Tem mais de um ano, nós vamos entregar em março de 2017. Exatamente. 1 ano e 6 meses. Isso, então a velocidade de vendas está boa em virtude dessa demanda reprimida que nós temos percebido lá na região e cada vez mais aumento de fluxo de carros, aumento de fluxo de pedestres ali na região. A gente também aposta também muito numa urbanização, né, que é necessária, aquela região já está congestionada hoje. Né? Então, ela, na verdade, aquela região está naquela situação já tem 25, 30 anos. Né? Então, efetivamente, o poder público precisa dar uma atenção para aquela área, já está começando aí com o BRT. A gente espera que se conclua para que aquela área possa ter um crescimento contínuo sem atravancar de vez o trânsito. Bem, aproveitando sua estada, aproveitando os empreendimentos da própria Status, no caso do Boulevard, que é o shopping de maior ticket médio da cidade, a situação, qual é a realidade? Muitos tapumes no shopping, muita gente saindo, inadimplência alta, ou justamente o contrário disso, já que nós estamos no melhor trimestre do varejo que a gente poderia considerar? Mauro, as pessoas falam muito, como está nesse clima de crise, falando crise, aí vê tapume, aí acho que a loja não está comercializada, né? Então, o turnover não mudou, nós continuamos com um turnover de 5% ao ano, é absolutamente natural, isso é uma coisa do varejo que é, inclusive, em virtude da exigência do cliente que cada vez aumenta mais, então você sempre está trazendo marcas novas. O Boulevard é um exemplo disso, estamos trazendo várias marcas novas, estão por abrir agora ainda esse ano. Então, o tapume sempre vai existir. Temos um turnover anual de 5%, mas dizer que o crescimento diminuiu. Graças a Deus ainda não tivemos uma queda. Mas o crescimento, no caso do Boulevard e do Parque, nós tínhamos crescimento de 2 dígitos anuais. Né? E efetivamente essa crise afeta sim, não podemos dizer que não afeta. Mas estamos mantendo um nível de venda razoável, né? A inadimplência, um aumento não tão significativo e não é essa crise toda que as pessoas estão falando. Né? A gente está enfrentando a crise, o estado do Pará está enfrentando a crise, né? Dados recentes mostram aí que o estado é o único que não vai diminuir o PIB. Então, inclusive agora em outubro nós estamos tendo agora em outubro, dados recentes, um movimento já bem maior do que o ano passado. Bem maior que eu digo, crescimento de 6% real. Proporcional ao ano passado. A outubro do ano passado. Tivemos uma queda significativa no mês de agosto e setembro. A expectativa para o último trimestre é sempre boa, né? O problema é janeiro e fevereiro, né, Fernando? É a gente imaginar lá na frente. Exatamente. Se as coisas não mudarem ou continuarem como estão, teremos um janeiro e fevereiro complicado, junto com chuva. Exatamente. A questão da incerteza econômica, incerteza política, vamos ser mais precisos, ela incomoda muito o empresariado e o consumidor.
né? Então, com essa incerteza, isso afeta o momento presente, sim. Né? Então, eventualmente, resolvendo essa questão política, pelo menos definindo algum rumo, a gente acredita que a credibilidade volta, a autoestima volta do consumidor, do empreendedor. Agora, Fernando, uma pergunta que as pessoas se fazem, quer dizer, uma cidade pequena como Belém, surgindo novos shoppings, a chegada de um novo shopping embaralha o meio de campo, atrapalha os concorrentes diretos, você tem um novo shopping justamente muito próximo do parque e assim por diante. Qual é a situação? Já acomodou ou ainda está efervescente? Eu acho que isso é um processo, não existe uma acomodação. O que aconteceu em Belém aconteceu em todas as capitais do Brasil, sem exceção de nenhuma. Tá? O que está havendo também, o novo entrante, eventualmente, como todos os novos entrantes no Brasil, estão tendo uma certa dificuldade no que tange à comercialização. Porque os lojistas não estão no momento de investir. Né? Então, isso daí é uma coisa natural que vai estar acontecendo em Belém. Como eu disse, todas as capitais também estão ocorrendo. Né? Todos os novos entrantes estão entrando com dificuldade, é um momento adverso. Não vemos nenhuma coisa que se diga, vai acabar com o mercado. A gente não teme muito isso. Agora, que afeta, sempre afeta, não tem como não afetar. Mesmo um shopping inaugurando no outro lado da cidade, ele afeta em torno de 5%, 10% a sua rotatividade. Mas a gente vê isso como absolutamente natural. É importante para a cidade, porque quando você traz um equipamento novo, você ao mesmo tempo atrai novas operações e você aumenta a concorrência, aumenta a possibilidade do consumidor estar escolhendo. Isso é importante para o mercado. Vira mexe, temos tido em Belém problema com os sindicatos. E aí o shopping não pode abrir no feriado, não pode aumentar o tempo de abertura e assim por diante. Qual é a perspectiva para as compras de Natal? Teremos problemas com o sindicato também? Mauro, isso é uma negociação que ela é constante, né? Cada feriado, cada caso momento... há uma negociação, não pode ser feita uma anos negociação anteriores já houve uma evolução melhor nesse sentido, né? E todos saíram ganhando. Infelizmente, nesse ano de crise, a gente não tem conseguido, né, os lojistas, os representantes dos lojistas não têm conseguido acordos, vamos dizer assim, com uma previsibilidade a longo prazo. Isso prejudica o planejamento, prejudica o shopping como um todo e os próprios comerciários. Né? O nosso entendimento é que nesse momento deveria sim haver uma união para enfrentar a crise. Infelizmente nós não estamos conseguindo isso. Mas a gente acredita que o bom senso, a gente sempre tem que acreditar que o bom senso vai prevalecer. E a gente conseguirá abrir os shoppings um pouco mais cedo, funcionar em feriados e assim por diante. É o que se imagina, né? É o que a gente pretende. E aí a gente pode gerar também alguns empregos temporários. Como sim, normalmente claro. acontece no final de ano, você acredita nisso? Sim. O fluxo de público tem aumentado nos shoppings? Aumentou. Aumentou um pouco, né? Antigamente a gente tinha algum crescimento mais expressivo. Né? Mas o parque o fluxo não tem uma relação direta com a venda, né? Às vezes o fluxo aumenta e as vendas nem tanto, ou vice-versa. Mauro, tem uma relação sim. Quanto maior o fluxo, não é exatamente proporcional, não é exatamente proporcional, mas existe uma proporção sim. A gente verifica que algumas operações têm um link maior com o fluxo e outras nem tanto, entendeu? Mas o shopping inteiro ele acompanha sim o fluxo de pessoas. A venda do shopping acompanha o fluxo de pessoas. Então vamos concluir que teremos um bom Natal, apesar de toda a situação? Creio que sim. Não vai ser um Natal, como eu disse, de grande crescimento. As pessoas não têm a perspectiva do que vai ser o início do ano que vem. Eventualmente as pessoas estarão mais retraídas, sim. Mas falar numa crise profunda, eu acho que ainda estamos distante disso, pelo menos na área de shopping. Eu acho que isso também, em virtude que houve, né, nos últimos anos, uma migração muito grande de classe, né? Teve uma promoção social, vamos dizer assim, de algumas pessoas. E essas pessoas ainda estão quebrando o hábito de ir para o comércio mais próximo da sua casa, e estão indo ainda para o shopping, ainda estão quebrando esse hábito, estão começando a consumir o shopping. Essa é a única explicação que eu vejo para que o shopping, mesmo no meio de uma crise, ainda esteja com um crescimento, ainda que pequeno. Olha, vamos torcer para que isso tudo seja realidade, não é verdade? Com certeza. Fernando, muito obrigado por mais essa entrevista, essas informações e sucesso nesse trimestre aí, com muitas vendas. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, o presidente da Companhia Docas do Pará, Parsifal Pontes, estará aqui conosco falando sobre o naufrágio no porto de Vila do Conde. Eu volto já.